Olá a todos os meus alunos do Colégio Estadual Dom Bosco, agora também Escola Cívico-Militar. Aos nossos alunos que se mostram interessados em conhecer a língua portuguesa, a sua norma padrão, a norma culta. Claro que quando nós também quisermos lançar mão da linguagem coloquial, ela está aí à disposição e nós a usamos na fala descontraída, entre a família, entre os colegas, no colégio, às vezes na conversa do dia a dia, do momento. Então usamos sempre a língua coloquial, a forma coloquial da nossa língua. E também, ao lado da coloquial, nós temos que estudar e aprender a língua padrão, a norma culta da língua portuguesa. É importante, sim, que saibamos nos comunicar por meio da língua culta, da norma padrão, porque numa redação, num vestibular, na redação, ou numa redação para concurso aí de trabalho, emprego, busca do seu emprego, então é pedida aí uma redação e ela tem que ser escrita de acordo com a norma padrão da nossa língua. Num discurso que é feito, o deputado, o médico, ao fazer um discurso, ele vai lançar mão da norma padrão da nossa língua, porque a linguagem técnica, o médico usa com seus colegas, a linguagem coloquial com seus amigos, essa aí é comum, ela é válida também. Não vamos dizer que a forma coloquial da língua não seja válida. Claro, ela é válida, mas ao lado dela nós temos que ter ali à disposição, na nossa mente, vamos dizer assim, como se dizia no colégio, na ponta da língua, a norma culta, da língua portuguesa. E é gostoso aprender. E eu incentivo aos meus alunos, e também aos meus ouvintes inscritos no canal, a que estudem mais, a que busquem o conhecimento. Nós temos que ir atrás daquele conhecimento enciclopédico, Quer dizer, conhecimento em círculo, conhecimento que não tem fim. Daí é o nome da palavra enciclopédia, porque a enciclopédia trata de assuntos e conhecimentos gerais. Por isso que é enciclopédia, em círculo, conhecimento em círculo. Então vamos atrás, lendo bons textos, bons livros. O estudante tem que ler livro, aquele que gosta da língua portuguesa deve ler bons livros para aumentar o seu conhecimento, para aumentar a facilidade na pronúncia das palavras. É muito importante que estejamos indo atrás do conhecimento. Muito bem. E em se tratando aí do intuito do nosso canal, do objetivo e até do nome, que é coisas que se ouvem por aí, coisas que se falam por aí, que são faladas por aí, até coisas que se escrevem por aí, que são escritas. Então eu tenho selecionado aqui algumas passagens que a gente tem ouvido e alguma coisa que a gente tem lido também. Vou apresentar para os alunos e para você, inscrito no meu canal, e aproveito para incentivá-lo também a entrar em contato aí com os seus colegas, com os seus amigos, para que se inscrevam aqui no canal, dê uma forcinha. Não tenho o intuito em monetizar o canal, não, apenas em ter mais inscritos para facilitar aí na comunicação daquilo que queremos transmitir com relação à nossa língua portuguesa, a norma culta da língua portuguesa. Então, logo em seguida, eu tenho aqui para vocês algumas frases que nós vamos comentar, questão de concordância verbal, como se pronuncia, quando é que se emprega uma coisa ou outra. E a partir desse momento aqui, desse vídeo, que estou retomando, dei uma parada, eu vou continuar com outros vídeos falando da nossa língua portuguesa. Eu também tenho no canal vídeos que tratam da teologia, alguns assuntos pertinentes à teologia, como
escatologia, vinda de Cristo, questão da eleição, predestinação, eu tenho alguns vídeos nesse sentido no canal. Se você se interessar, então se inscreva aí nesse canal e eu tenho certeza que você vai adquirir mais um pouquinho de conhecimento. Também tenho alguma coisa sobre o grego, que eu pretendo retomar e continuar fazendo vídeos sobre o grego koiné, o grego do Novo Testamento. Então, logo em seguida, nós vamos ver essas frases e comentar com vocês, explicando alguma coisa e aproveitando já e aprendendo, reafirmando aquilo que eu já sei e tendo outros conhecimentos também. Então, logo em seguida. Então, conforme nós falamos, vamos continuar com o nosso vídeo e falando sobre as coisas que se escrevem por aí, coisas que se ouvem por aí. Então, nós temos aqui uma frase que é comum ouvirmos pessoas usando esse tipo de frase aqui e fazendo até mesmo esta pergunta: que horas você acordou hoje? Aqui nesta frase há uma impropriedade, porque eu devo usar uma preposição, que seria o a. Seria a que horas? A que horas? E aí a resposta seria: eu acordei hoje às 6 horas, 6 horas da manhã. A que horas você vai chegar? Olha aí, a pergunta sempre tem que ter aqui a preposição a anexada ao quê? A que horas? O pronome interrogativo. Então, exige aqui, no caso, a preposição a. A que horas você acordou hoje? A que horas você vai chegar? Chegarei às 9 horas, 10 horas, às 9 horas. Então, a que horas, né? A que ponto você quer chegar? Vejam bem, então o a é necessário, porque na resposta nós teremos acordei às 6 horas, né? 6 horas da manhã. Olha aí. Então vejam bem que eu tenho aqui a preposição mais o artigo de às 6 horas e o acento indicando a existência da crase. Então quando perguntar, vamos perguntar corretamente. Muitos temos aí o costume de às vezes, deixarmos de pronunciar ou escrever o a. A que horas você acordou hoje? Esse a é uma preposição necessária quando eu tiver uma frase como essa frase que acabei de apresentar. Muito bem, então a que horas você acorda? Você deve sempre acordar a tempo de ir para o serviço, para o trabalho, porque é uma pessoa trabalhadora. Uma outra pergunta que a gente costuma ouvir também, aliás, uma outra frase, né? No caso aqui é uma pergunta que nós costumamos ouvir no meio aí futebolístico, o racha, né? Entre os amigos. Uma pergunta como esta aqui: você já jogou de goleiro? Tá, tem muitas pessoas que gostam de jogar debaixo aí das traves, né? Jogar ali impedindo que o atacante faça os seus gols. Você já jogou de goleiro e para segurar bem aí a bola, a pelota e não deixá-la balançar as redes? Então, a pergunta, e você deveria responder sim. Sim, né? Ou outra pergunta qualquer, sim, eu gosto de jogar como goleiro. Então a pergunta seria: você já jogou como goleiro e não de? No caso aqui, nós temos que colocar o como e não a preposição de. Ele joga como goleiro desde sempre, como goleiro e não de goleiro. Interessante, né? Dá a impressão que como goleiro é que está uma frase errada, né? Não errada, mas não de acordo com a norma padrão. Mas o certo é usar aqui o como, este comparativo. Certo? Bem observado. Você já jogou como goleiro, como ponta esquerda,
como centroavante, joga como centroavante, é artilheiro, é bom nisso? Parabéns! Mas quando perguntar, você já jogou como ponta esquerda, como goleiro? Fazer a pergunta correta. Também uma outra frase, uma outra oração nós temos aqui. E alguém tem falado por aí, temos ouvido. Está escrito, no meu ver, as coisas vão melhorar. Vamos mesmo, né? Vamos torcer para que tudo melhore aqui em nosso país, no meu ver. Mas para que as coisas de fato melhorem, então vamos escrever e falar corretamente. Aqui, no meu ver, não está bem construída essa frase quando eu uso essa expressão no meu ver. Eu tenho duas maneiras. Eu posso usar a meu ver, a meu ver, olha aqui, usar assim, ou posso usar também em meu ver. E a frase continua. A meu ver, as coisas vão melhorar. A meu ver, as coisas vão melhorar. Em meu ver. Então é assim que nós devemos pronunciar e escrever de acordo com a norma culta da nossa língua. Muito bem, vamos para mais algumas outras frases aqui. Vamos ver se o vídeo não fica tão extenso. Olha aqui uma frase que temos ouvido por aí. Terminou os jogos do campeonato. Campeonato aí lá do Rio de Janeiro, Carioca, o Campeonato Paulista. Terminou os jogos? Não, aqui há uma impropriedade, um solecismo de concordância verbal. Então, terminou os jogos, esse termo aqui, os jogos que está no plural, é o sujeito desta oração. Então, o sujeito sempre, aliás, o verbo vai concordar sempre com o sujeito. Então, o sujeito está no plural, veja bem aqui, os jogos, então o verbo aqui teria que ser terminaram os jogos. Terminaram os jogos do campeonato. Concordância verbal. Cuidado aí quando eu tiver o sujeito posposto ao verbo. Olha aqui, o sujeito está depois do verbo. Se ele estiver no plural, eu tenho que colocar o verbo no plural também. Aconteceu, tem gente que diz assim, aconteceu tantas coisas. Não, aconteceram tantas coisas. É a mesma coisa aqui desta oração aqui. Verbo anteposto ao sujeito, né? O sujeito posposto ao verbo. Se ele estiver no plural, tenho que tomar cuidado com a regência, tanto na escrita quanto na fala. Aliás, com a regência não, com a concordância. Na escrita e na fala, não esquecer de colocar o verbo no plural. Também aqui outro caso de regência, aliás, de concordância verbal. O verbo aqui está na frente, iniciando a frase. Eu tenho um sujeito aqui que também está no plural. Olha como que está a frase aqui, inconveniente e imprópria, de acordo com a norma culta da nossa língua. Bastava mais 2 senadores honestos. Aliás, nós estamos precisando de muitos, né? Não só mais 2, mas de muitos senadores honestos para que se juntem aos demais que são honestos também, né? Muitos são honestos e precisamos de mais, de que todos sejam honestos. Mas aqui a impropriedade está aqui, ó. Bastava mais 2 senadores, sujeito também é plural. Sujeito está no plural. Então o verbo tem que estar no plural. Então eu tenho que colocar aqui de acordo. Bastavam, o verbo nesse caso, o verbo bastar, vai para o plural. Mais 2 senadores honestos. Bastavam mais 2 senadores honestos. Agora, nós temos aqui 2 expressões que devemos usá-la convenientemente. Ao invés de e em vez de. Sempre há uma confusão quando é que eu uso uma, quando uso a outra. Nós usamos ao invés de quando tivermos coisas contrárias na frase. Por exemplo, o dólar, ao invés de baixar, sobe. Então, deu contrariedade. Em vez de baixar, ele sobe. São coisas contrárias. Outra frase nesse sentido aqui mostra ao invés de com coisas contrárias. O país, ao invés de exportar, importa.
Então deu contrariedade. Então aí eu vou usar convenientemente ao invés de e não em vez de. Agora, eu vou usar em vez de quando eu tiver mera substituição. Por exemplo, em vez de ir à escola, ele ia a algum lugar. O aluno iria à escola, foi brincar. Substituiu apenas. Ele ia à escola, mas deixou de ir e foi brincar. Coisa que os nossos alunos não fazem. Quando eles vão à escola, vão para a escola. O pai sabe que eles estão lá na escola e os alunos estão lá na escola, devem estar, não podem fazer isso aqui, ó. E nós temos sabido de alguns alunos que deixam de estudar para brincar, não pode. Mas em vez de está usado corretamente nesta acepção aqui de construção de frase. Em vez de ir à escola, foi brincar. Olha aí, mas faça o contrário, tá? Em vez de brincar, foi à escola. Eu coloquei a frase aqui para chamar a atenção para o problema existente aí. Também temos outra frase que vai mostrar aqui a mera substituição das coisas, né? Aí eu uso em vez de comprar carne, comprou ovos. Então trocou, houve a troca de produtos. A compra é o ato que ia fazer. Teria que comprar a carne, mas chegou lá, viu o preço, né? Está bem caro, então ele resolveu comprar ovos. Trocou o produto, substituiu. Então aí eu uso em vez de. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dê aí o seu like. Eu sou o professor José Sidney Dantas. Até o nosso próximo vídeo.